Nós temos uma facilidade, é o que a Bíblia está dizendo aqui. Nós temos a facilidade de enxergar pequenos defeitos das pessoas, mas não conseguimos enxergar os grandes defeitos que estão na nossa própria vida. Amém? Receba essa palavra aí no nome de Jesus, porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão. Você consegue enxergar as coisas pequenas na vida das pessoas, mas você não se dá conta da trave, da viga que está no seu próprio olho. Como é que você pode dizer, deixa eu tirar o cisco que está no seu olho? Como é que você pode apontar pequenos defeitos na vida de outras pessoas, pequenos comportamentos que às vezes estão afetando somente a ele mesmo e mais ninguém? Se você não consegue enxergar os seus próprios defeitos, reconhecer os seus próprios pecados. E aí o verso 5, Jesus diz assim, hipócrita. Hipócrita. Aquele que julga as pessoas, que condena as pessoas, é hipócrita. O significado de hipócrita, cínico, falso, fingido. Tire primeiro a viga do seu olho. Conserte primeiro a sua vida. E então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Antes de condenar, antes de criticar, antes de julgar, olhe para si mesmo. Olhe para dentro de si mesmo. E entenda e compreenda e receba aquilo que Deus confrontar no seu próprio caráter. Somos muito rápidos, somos ligeiros para julgar a atitude das pessoas, mas não olhamos para dentro de nós mesmos. É o que eu aprendo aqui ao ler o Evangelho de Mateus, no capítulo 7, do verso 1 ao verso 5. Não julgue para que você não seja julgado. Amém? Vamos examinar o nosso coração e vamos pedir ao Espírito Santo que tire de nós essa atitude arrogante, essa atitude de julgamento. Vamos olhar para as pessoas com amor, com compaixão, com misericórdia, porque um dia nós recebemos de Deus esse amor, essa compaixão, essa misericórdia. Continuando aqui a leitura, eu vou ler até o verso 13, amém? Vai ser bem breve, mas pode continuar aí colocando o seu pedido de oração, coloque o seu nome, de onde você está falando. Ao final dessa transmissão, eu vou orar pela sua vida, eu vou colocar diante do Senhor as suas causas, tudo aquilo que tem afligido o seu coração, tudo aquilo que tem tirado a sua paz, eu quero colocar aqui diante de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 6, está escrito assim, Jesus continua falando, não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem pérolas aos porcos, caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Não deem coisas sagradas aos cães, nem atirem pérolas aos porcos. Essa expressão, dar pérolas aos porcos, significa entregar ou dar algo de extremo valor a quem não tem condições de apreciar. É gastar a sua sabedoria com pessoas ignorantes, com pessoas que não têm nenhum desejo de mudança, pessoas que já fecharam o seu coração para Deus e que não são ensináveis. Irmãos, eu sei que nós não devemos desistir das pessoas, principalmente daquelas pessoas que nós amamos, mas nós temos que buscar de Deus
Até que ponto nós devemos insistir com uma pessoa pode se tornar algo que vai nos prejudicar. Até que momento eu devo insistir com alguém, orar por alguém, pedir a Deus em favor de alguém? Até o momento em que isso não comprometa a sua própria saúde mental. Até o momento em que isso não comprometa a sua vida espiritual, a sua própria vida espiritual. Amém, meus irmãos? Então, o final do versículo 6 diz que os cães vão pisar, ou seja, desprezar todo o ensinamento que tentarmos ministrar a eles. E os porcos vão se voltar contra nós e poderão nos despedaçar. Seria um trabalho inútil. É isso que a palavra está dizendo aqui. E poderá causar ainda mais ódio naqueles que ouvem a palavra, né, a exortação, e uma perseguição inconsequente naquele que está evangelizando. Mas eu volto a repetir, nós temos que buscar de Deus essa compreensão desse momento, né? Não desista de uma pessoa só porque ela não demonstrou interesse no evangelho num primeiro momento. Para quem está contaminado com as coisas do mundo, como nós temos visto essa geração, as coisas de Deus não vão parecer atraentes. Mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Lembre-se de que Deus não desistiu de você. Talvez quando você foi evangelizado, quando você recebeu a palavra, alguém possa ter olhado aquilo e dito assim: você está dando pérola para um porco. Por isso que eu vou ressaltar aqui, busque de Deus essa compreensão. Senhor, será que eu estou dando algo sagrado, algo precioso para quem não merece? Para quem não está dando a mínima? Me mostra isso, me revela isso. Porque se isso estiver atrapalhando a sua própria vida espiritual, a sua vida familiar, é o momento de você refletir. Então é isso que Deus me fala aqui nesse texto de Mateus, capítulo 7, versículo 6. Continuando aqui a nossa reflexão, a bateria de um celular aqui está acabando, então se a transmissão do Instagram, porventura, cair aí, é porque acabou a bateria de um celular. Eu esqueci de verificar aqui o nível da bateria. Amém? Mas a transmissão segue firme aí no YouTube e no Facebook. Mateus capítulo 7, do verso 7 ao verso 11, está escrito assim: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Jesus fala aqui sobre a importância de nós perseverarmos na oração, de nós persistirmos na oração. A palavra do Senhor diz assim: orai sem cessar. Irmãos, Deus conhece as nossas necessidades, Deus sabe de tudo o que nós precisamos. Ele apenas quer que nós peçamos, que nós expressemos com os nossos lábios, que nós nos voltemos para Ele em oração. Porque quando nós oramos, nós estamos declarando a nossa própria dependência no Senhor. E não pense que é um sinal de ingratidão quando você pede as coisas para Deus. Tem gente que quando vai orar, ele fala assim: não, eu não quero pedir nada, eu só quero agradecer. Amém, glória a Deus. Se você tem um coração grato, que bom.
Mas você não peca se pedir as coisas para Deus também não. Você deve ter sim um coração grato, mas por causa da nossa ansiedade, por causa do nosso estado de espírito, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, nós devemos apresentar as nossas petições a Deus. Porque somente dessa forma nós vamos receber o alívio no nosso coração. É como se nós estivéssemos entregando os nossos problemas, os nossos grandes problemas, nas mãos de alguém que pode nos abençoar, que pode nos ajudar. Entendeu? Então esse é o sentido da oração. Nós temos que ter sim um coração grato, mas não pecamos se pedirmos as coisas para Deus. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, a maioria das expressões que Jesus usou estão relacionadas a pedidos que nós devemos fazer a Deus. Então o próprio Jesus nos ensinou a pedir. Não é errado então você pedir. E nessa passagem de Mateus 7, o que Jesus está nos ensinando aqui é que nós não devemos desistir. Se já estivermos orado em relação a algumas coisas e ainda não fomos atendidos por Deus, não devemos desistir. Não desista. Amém? Em nome de Jesus. Eu não sou contra a revelação que acontece em muitas igrejas, que é uma característica, um dom que Deus deu a muitas pessoas, a revelação. Só que muitas pessoas, elas não estão em busca da revelação, elas estão em busca da adivinhação. Levítico capítulo 19, verso 31 diz assim: não procurem a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro. Isso é pecado e fará com que vocês fiquem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. As pessoas passam a ir para as igrejas de revelação em busca somente da adivinhação a respeito da vida delas. Ou então, para que elas ouçam alguma coisa sobre a vida do fulano ou da fulana. Para ter aquilo como um motivo de fofoca, para depois comentar. E muitas pessoas ainda comentam assim: olha, eu vou falar aqui, mas é para a gente poder orar, viu? Na verdade não é para orar nada. É para fazer uma fofoca sobre a vida da irmã ou do irmão. Você viu o que o Espírito Santo falou a respeito daquela pessoa? Irmãos, presta atenção. A revelação de Deus, ela tem o propósito de mostrar ao ser humano o plano da salvação. Qual que era a intenção de Paulo, Silas, Lucas e Timóteo ali, quando eles foram para Macedônia? Pregar o evangelho. Não era fazer revelação, não era fazer campanha de prosperidade, não era nada disso. A expressão revelação, em Coríntios 14, 1 Coríntios 14, ela se refere a um dom profético. O dom profético, ele era dado por Deus para comunicar verdades importantes sobre a salvação, para a salvação. Paulo, inclusive, colocou o dom de profecia superior ao dom de línguas. Só que muitas dessas revelações, elas contradizem a revelação escrita que nós já temos, que é a palavra de Deus. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: quando Deus revelava algo aos profetas, não era com o intuito de envergonhar a pessoa publicamente. E muitas vezes é isso que nós vemos. A pessoa vai ali na igreja, aí o profeta aponta para ela, fala alguma coisa ali da vida dela que era desnecessário que a igreja soubesse, e aquilo traz constrangimento, traz uma vergonha que era desnecessária. E o que isso contribui para o reino de Deus? Nada. Muitas vezes isso afasta as pessoas, causa uma repulsa das pessoas em relação ao evangelho, em relação às nossas igrejas. Então, nós temos que observar muito essas coisas. Nós estamos atrás da revelação ou da adivinhação?
e em que essa revelação tem contribuído para o nosso crescimento espiritual. Nós estamos indo atrás da revelação como as pessoas vão atrás das cartomantes, dos adivinhos, dos médiums, daqueles que leem as mãos, dos horóscopos. É isso que nós estamos fazendo. Então é isso que Deus me alertou em relação a essa palavra. Nós queremos um atalho, né, para saber o dia de amanhã, para saber como será o dia de amanhã, para saber o que está acontecendo na nossa vida, mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E aquilo que é preciso revelar, o Espírito Santo nos revela. Ou então ele usa alguém que vai falar com você, mas talvez vai falar de uma forma particular, talvez vai falar de uma forma que somente você vai entender, porque a intenção não é constranger e não é envergonhar. Amém? E outra coisa, o dom de profecia, seguindo o padrão bíblico, ele não era usado para ganhar dinheiro. E muitas vezes o que nós temos visto é isso. Pessoas usando o dom de profecia que Deus deu a ele, e eu não duvido que Deus é que tenha te dado, mas para ganhar dinheiro. E aí vai naqueles cultos, no final do culto faz aquela fila de pessoas procurando uma revelação, uma adivinhação. Mas a verdadeira intenção é para que houvesse ali uma arrecadação. É isso que estava acontecendo. Amém? Então eu sei que é uma palavra dura. Eu não estou falando de nenhuma igreja específica, mas se você conhece igrejas assim, tem frequentado igrejas assim, hoje o Espírito Santo está abrindo seus olhos em relação a essas coisas, tá? Ah, pastor, mas muitas vezes eles acertam as coisas. Sim, eu sei que acerta. Às vezes, acontece o que é o chamado charlatanismo, né? Através de um membro da igreja, que seja um parente do visitante, o revelador pesquisa a vida da pessoa e descobre sobre algo que ela está passando, sabe? E quando ela relata essa revelação na igreja, a pessoa acredita, puxa vida, é Deus falando comigo. Não, na verdade a pessoa estava sabendo ali um pouquinho da sua vida e seguiu um princípio lógico ali e acertou na mosca. Então, muitas vezes é isso que acontece, sabe? E em outras ocasiões também, o pregador, a pessoa que está lá no púlpito, ele faz algumas afirmações de forma generalizada e que, com certeza, aquele que está ouvindo pensa que é uma mensagem direta para ele. Por exemplo, eu tô falando aqui num culto, irmãos, às vezes essa mensagem vai alcançar aí, não sei, 15 mil pessoas, né, aqui no YouTube. Ao vivo pode ter 500, 700, 1000 pessoas. Aí no meio da pregação eu falo assim, olha, Deus está me dizendo aqui que tem uma pessoa com dor de cabeça. Poxa, no meio de 1000 pessoas, quantas pessoas não pode estar com uma dor de cabeça? Então, não é Deus não está me dizendo nada, sabe? Então, essas afirmações de forma generalizada, que ficam parecendo profecias, são para enganar, para impressionar as pessoas, para que as pessoas fiquem presas ali somente nesse aspecto do Evangelho. Mas o Evangelho não é só isso. O Evangelho é essencialmente salvação. E uma salvação que vem através do arrependimento, da mudança de caráter. E quando nós temos consciência disso, tomamos posse do sacrifício de Jesus por nós. Amém? Se Deus quiser revelar algo para você, Ele vai revelar. Eu não estou dizendo que Ele não pode revelar. Mas você não pode ir para o culto, ir para a igreja, simplesmente em função dessas coisas. Porque você se tornou escravo disso. E na maioria das igrejas de revelação se esquecem da palavra, colocam uma palavra qualquer sem nenhum contexto, sem nenhum embasamento bíblico e teológico, mas mantém as pessoas ali amarradas nesse negócio. E eu termino essa reflexão, essa conclusão dessa parte com o texto de Mateus capítulo 7, a partir do verso 21 até o verso 23, quando Jesus diz assim, olha, nem todo aquele
que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Amém?